temos diante de nós uma questão muito importante sobre o nosso protagonismo no item corrupção. Somos um país notavelmente corrupto, ainda que seja importante dizer, não somos, no site Transparência Internacional, ou na percepção subjetiva e indireta de outras pessoas, não somos o mais corrupto do mundo. Estamos lutando, estamos nos esforçando, a gente está tentando crescer, mas não somos o país mais corrupto do mundo. Ou seja, somos um país notavelmente corrupto, onde a corrupção é endêmica. Isso leva a um historiador voltado ao passado, como eu, fazer uma reflexão sobre essas raízes, uma reflexão acadêmica sobre essas raízes. Nenhuma explicação invocada em toda a imensa bibliografia sobre corrupção é suficiente ou totalizadora. Todas as alegações sobre as nossas raízes corruptas encontram similares em outros países. Quando falamos de colonização, devemos lembrar que a Austrália foi fundada por falsários, estupradores, agiotas e criminosos em geral. A Austrália foi fundada pela escória das prisões inglesas e originou o único país de primeiro mundo abaixo do Equador. Todas as explicações podem ser questionadas. Nenhuma delas sozinha constitui uma tese, mas elas constituem, talvez, um indício paradigmático, indício circunstancial que nos aproxima dessa cena do crime. Primeiro elemento desse indício circunstancial, o próprio Estado português. É citado exaustivamente o caso de Pero Borges, ouvidor mor, que acompanha Tomé de Souza em 1549 ao fundar nossa primeira cidade, nossa primeira capital, Salvador, apesar de já haver uma vila e outras como São Vicente. Pero Borges já vem de Portugal, nosso primeiro ministro da Justiça. Pero Borges já vem de Portugal com um processo, em função do aqueduto para o qual ele recebeu e não construiu. Era a inauguração de um princípio do rouba e não faz, mais tarde consagrado largamente. Pero Borges chega ao Brasil para cumprir uma espécie de pena, e aqui passa a reclamar, hipocritamente, da venalidade das autoridades da colônia. Nosso primeiro ministro da Justiça, o ouvidor mor das três funções que acompanhavam nosso primeiro governador, Tomé de Souza, em 1549, já vinha marcado pela questão do envolvimento com a corrupção de uma verba pública. Da mesma forma, o final da carta de Pero Vaz de Caminha, pedindo diretamente ao rei emprego para seu parente. Encerrando o descobrimento do Brasil e falando da terra e das características que nós estudaríamos, ele pede um emprego diretamente ao rei após o seu ato. Bem, devemos lembrar que se no primeiro caso Pero Borges ele incorre em ato de corrupção pelas ordenações manuelinas, as leis mentais e outras, joaninas também, é o fato que a Carta de Caminha não comete ato ilícito, porque não há concurso no antigo regime e todos os empregos são dados mediante pedido ao rei em um estado de mercê. Não existe outra forma de eu acessar o serviço público. Logo, não caracteriza à luz da hermenêutica histórica um caso de corrupção, mas traz à baila uma questão tipicamente brasileira, que é a pessoalidade nas relações com o Estado. A pessoalidade e o caráter direto que foi destacado por grandes visitantes e analistas do Brasil. Um genial médico sergipano, Manuel Bonfim, que no início do século XX se irritou com as alegações de inferioridade racial que o Brasil sofria em uma época em que a mestiçagem era vista como um declínio da capacidade intelectual. Manuel Bonfim, médico mulato na França, começa a pesquisar e lança o livro republicado há pouco, América Latina, Males de Origem, em que ele diz que não é a mestiçagem, pelo contrário, mas ele reforça a hipótese que nossos males vêm do Estado português. Estado que ele compara a um molusco do Mediterrâneo, que só tem aparelho digestivo, só come e defeca, como o Estado. Come e defeca permanentemente. Não tem cérebro, não tem ação, não tem músculo, só ingere e expele. Essa seria a forte metáfora de Manuel Bonfim sobre o nosso Estado. Essa explicação que surge no século XIX, ela vem em comparação com estados que nós supomos mais impolutos ou mais eficazes, como a dos Estados Unidos, e com o modelo liberal em geral.
que ao tentar diminuir o Estado, diminuiria a corrupção dentro de uma visão muito forte no século XIX em vários autônomos. É um ataque generalizado ao modelo ibérico. É o momento em que se reinventa a Inquisição como um fenômeno muito mais massivo do que foi. É o momento em que as ilustrações sobre a Inquisição aparecem e é o momento em que a explicação que vai encontrar eco em Silvio Romero, famoso crítico literário e também sergipano, de que nós somos a junção das três piores coisas que o planeta oferecia: o Estado português, a população africana e a indígena. Essa ideia encontra eco num general, o general Mourão, que em discurso recente à maçonaria em Brasília, dia 15 de setembro, disse que herdamos de Portugal a venalidade, herdamos o pensamento mágico da África e a preguiça dos indígenas. O general Mourão conseguiu demonstrar com isso a pouca atualização bibliográfica da formação dos generais, porque ele consegue fazer uma explicação que já era atacada em 1901 e agora é vista como algo inovador. Essa característica é uma explicação que tem certa conotação racista. Nós seríamos fruto de raças inferiores, africanas, indígenas e europeias. Reforçada por muitos professores, que ao darem aula sobre indígenas da América, comentam a habilidade maia de matemática e do cálculo do pi, a habilidade asteca com pirâmides, a maravilha da arquitetura inca, e até nesse item indígenas, nós seríamos inferiores. Nossos índios fariam sambaquis, nada de matemática, nada de pirâmide. Nem no item pré-história nós estamos à frente dos outros povos. Perdemos no Paleolítico, no Neolítico e no período histórico. Essa é uma explicação muito forte no século XIX e seria: o Brasil não tem jeito, terminando com certo pessimismo presente nas reflexões finais, por exemplo, sobre a América Ibérica, que Simão Bolívar, ao ser entrevistado perto de morrer de tuberculose em 1830, comentou quando lhe perguntaram: o que fazer, libertador, o que fazer na América? Ele disse: emigrar. A solução é emigrar. Quem luta pela liberdade no novo mundo está arando o mar, diz o general libertador, em 1830, no ano que ele morreu, às margens do Rio Madalena. Bem, a compreensão de um Estado patrimonialista, nessa sociedade do antigo regime nos trópicos, expressão surgida para substituir a expressão de origem marxista defendida pelo professor Fernando Novaes, a sociedade antigo regime nos trópicos, defendida na Federal do Rio de Janeiro, pelo grupo ligado a João Fragoso e Maria de Fátima Bicalho, é de um estado de mercês, que estabelece, não exatamente por uma dominação de classe, marca da sociedade que Fernando Novaes tanto falava, mas de uma sociedade de mercês, em qual, através de compadrio, através de apadrinhamento, através de relações pessoais, você consiga as coisas. É o caso evidente dos domínios familiares do Brasil, colônia e república. É o caso dos Acioli, no Ceará. É o caso dos Suassuna, na Baixada Fluminense. É o caso dos Cavalcante, em Pernambuco. Como se dizia no século XIX, meu amigo, tome cuidado, porque em Pernambuco, ou se é cavalcante, ou se é cavalgado. O estabelecimento de famílias e de redes familiares, que através de compadrio e casamento estabelecem um Estado dentro do Estado, aquilo que o Grupo do Rio de Janeiro chama de Estado polissinodal, caracteriza que a lei do Estado tem que se adaptar à lei da família, como acontecia com os Acioli, quando um Acioli era presidente da província do Ceará, e depois da República, um Acioli era governador do Ceará, que a escola federal era de um Acioli, que os juízes do Ceará eram todos Acioli. E o sistema se dava muito mais à política, na sacristia e nas igrejas, do que no foro público e da ideia de bem público. O contraponto a essa ideia de um Brasil excepcionalmente corrupto, dadas as relações de compadrio ou de herança estatal portuguesa, devemos lembrar que na mesma época do antigo regime, um grande filósofo e juiz, Francis Bacon, foi preso por corrupção na Inglaterra. Francis Bacon foi condenado à torre, mas corrompeu seus carcereiros e conseguiu ser libertado. E não tendo mais nada para fazer, decidiu escrever um livro de filosofia muito importante, o Novum Organum, no qual
Ele usa a frase famosa que conhecimento é poder. Da mesma forma, as companhias de comércio francesas da futura Louisiana são notáveis pela corrupção. Quando John Law arrasta toda a França à falência, as famosas pirâmides das companhias de comércio, baseadas em informações falsas, em compadrio junto ao rei, ao regente, no caso, já que Luís XV não tem maioridade. Ponto curioso. Portugal, fonte da nossa corrupção, por essa lógica estatizante, deveria ser notavelmente corrupto, e não é. Portugal é menos corrupto que o Brasil. Em que momento Portugal teria tido essa mudança? Ou em que momento nós, discípulos da venalidade portuguesa, teríamos nos tornado piores do que os professores? É muito curioso porque não há esse momento. Mas é interessante notar que nos Estados Unidos, tema que eu trabalho em algumas obras, a corrupção se concentra notavelmente na iniciativa privada. É o caso dos barões gatunos do século XIX. E mais recentemente, especialmente no primeiro e segundo governo Bush, na associação entre interesses familiares do petróleo, junto com a política externa norte-americana, denunciada em várias obras. Ou seja, lá a corrupção também existe, mas nós tendemos a achar que a nossa é maior. Seria o nosso ufanismo tradicional? Seria o fato que somos sempre os melhores, inclusive no que somos pior? Somos o país mais corrupto do mundo? A todo instante, bastaria frequentar sites de geografia. Todos os sites de geografia que estão em português darão o rio Amazonas como o maior rio do mundo. Em todo o resto do planeta é o Nilo. E a chave para saber se é o Nilo ou o Amazonas está na língua. Em inglês, always Nile. Em português, sempre o rio Amazonas. Com uma choradinha que é a inclusão dos Solimões, para dar uma esticadinha final. Seríamos ufanistas até nisso, já que nos acostumamos a achar que ufanistas seriam nossos vizinhos argentinos, ou os nossos vizinhos de cima, os norte-americanos? Bem, há uma outra questão importante, e eu quero lançar essas dúvidas. Ser colônia é um peso. A colônia significa que o foco jurídico do poder está bem deslocado. E o único foco de poder que o colono sente, onde ele tem participação histórica, é a Câmara Municipal, onde os homens bons se assentam, ou seja, os brancos, possuidores de terras ou escravos. Com o foco jurídico longe, fica uma regra do século XVI em diante, expressa pelo vice-rei Mendonça do México em várias autoridades coloniais brasileiras. O rei está longe e aqui eu mando. Deve-se acatar toda a ordem do rei, mas não se cumprir. A lei do rei se acata, pero não se cumpre, dizia Dom Antônio de Mendonça, primeiro vice-rei do México e primeiro vice-rei do Peru, seu emprego seguinte. Um dos nossos administradores mais famosos, o Conde de Arcos, teria dito: depois de mim virá aquele que me fará grande. Ou seja, o administrador seguinte era pior do que o anterior. Velha frase da minha avó: não troquem de marido, pois se um ronca, o outro pode bater. Então fiquem com aquele que ronca. Bem, nós devemos lembrar que quando eu devo lembrar que quando eu era estudante de graduação, na minha primeira graduação, o Brasil ainda era um estado de exceção, e nós fomos às ruas pela aprovação da emenda constitucional cognominada Dante de Oliveira. Ela foi derrotada. Queríamos o fim do interminável governo Figueiredo. Queríamos a aurora de um Estado de Direito. E a resposta à nossa pressão foi Sarney. 5 anos intermináveis, inflação de 84% ao mês, casos de corrupção que se estendem até hoje, como a Norte e Sul, e nós pressionamos, Sarney, e veio a resposta. Eleição direta, Collor. E eu volto à frase da minha avó. Será que seria melhor ter ficado com o general que ronca do que com os civis que não roncam e roubam abertamente? Os brasileiros são pouco repúblicos, disse o padre Simão de Vasconcelos, que encontra eco na obra do nosso primeiro historiador, Frei Vicente do Salvador. Os brasileiros são pouco repúblicos, pouco interessados estão na coisa pública. Sequer tem capacidade, reclama nosso primeiro cronista paulista, ao analisar os documentos, Francisco Adolfo de Varrinhagen, sequer tem a capacidade em São Paulo, a vila mais interiorana por muitos anos, de alinhar a sua casa em relação à rua.
Cada um constrói sua casa dentro do alinhamento que deseja, provocando em São Paulo ruas que, para serem realinhadas, provocam uma revolução urbana. Os brasileiros são pouco repúblicos, e essa ideia tem uma sequência analítica. Se no período colonial os cronistas acusavam a população e defendiam el rei, a partir do século XX, eles atacam el rei e defendem a população. Nosso problema não é o Estado, grande mudança do nacionalismo a partir de Afonso Celso e do livro Por que me ufano do meu país, porque é o livro nacionalista por excelência. Está contida na frase de Carlos Lacerda durante a crise de 1954. Somos um povo honrado governado por ladrões. Quando se descobriu que a guarda pessoal de Getúlio tinha mais de 300 membros, e seu chefe, e depois implicado no atentado contra Lacerda, que seu chefe possuía uma fazenda, apesar de seus proventos de servidor público serem irrisórios, começaram a desconfiar que havia problemas de corrupção junto ao palácio. Somos um povo honrado, governado por ladrões. Essa é uma ideia nova que faz muito sucesso até hoje. Ou seja, nós somos honestíssimos, nós somos trabalhadores. O problema é o governo. Governo que não foi imposto por uma potência estrangeira, nem é fruto de um golpe a rigor. Um governo que é o sustentáculo dessa ideia. Há uma rede espiral de pequenas, médias e grandes corrupções. Quando eu digo publicamente que ao andar pelo acostamento, ao emitir um atestado médico falso, ao mentir para o professor mediante qualquer estelionato, sou professor há 35 anos, sou um especialista em estelionatos variados, todos os meus alunos identificam que a corrupção está no governo e jamais na sua ação. Fica sendo como aquele problema da inveja e do racismo, dois fenômenos que as pesquisas indicam que todos os brasileiros sentem ou identificam, mas ninguém é. Ninguém é invejoso, mas todos são alvos de inveja. Ninguém é racista, mas a prática demonstra que o racismo é uma realidade no Brasil. Então, ficamos com a questão típica da cultura brasileira, que talvez esteja na origem de parte da nossa corrupção, a omissão do eu, dita de forma filosófica, ou a retirada do seu esfíncter da reta, dita de forma menos filosófica. Existe uma outra análise muito popular a partir da obra de um ex-presidente da OAB, Raimundo Faoro, que escreveu na década de 50 Os Dons do Poder. Esse gaúcho de Vacaria analisou em 2 volumes, na primeira edição, uma vasta questão política, e ao identificar desde o século XI formação do Estado português, desde o tempo dos Henriques, desde a dinastia de Borgonha, até a década de 40 e 50 no Brasil, ele identifica o que ele chama, com recurso a Weber, de estamento burocrático. Um corpo de funcionários fechados sob seu próprio interesse, indiferente à nação, incapaz de dialogar com a nação. E aquilo que a gente poderia chamar hoje, talvez, de segundo escalão em diante, que não muda com as transformações. Ora, como explicar que se derruba uma ditadura cruel, como a de Vargas em 45, que matou um número enorme de pessoas, mas que a esquerda perdoa em função da CLT, em comparação com outras ditaduras? Quem sabe agora, com o fim da CLT, a esquerda recupere a era da ditadura de Vargas? Como se imaginar que com a derrubada do governo de Getúlio Vargas e a ascensão de um poder novo, que foi a presidência do Supremo de José Linhares, na inexistência de um legislativo ou de um vice-presidente, que Linhares, em 3 meses de governo, tenha nomeado tantos parentes para cargos e dado tantos cartórios a parentes. Naquela época, os cartórios eram um negócio muito escuso. Era terrível aquele momento da história do Brasil. Era um negócio muito escuso. E tenha dado tantos cartórios a parentes que os jornais publicaram. Os Linhares são milhares. Bem, acabamos de mudar de governo e o governo se reinstaura na corrupção. Talvez isso comprove a ideia de Raimundo Faoro. Imaginem hipoteticamente, num país distante, que 3 deputados estaduais sejam implicados duramente em corrupção, com provas abundantes e materialidade explícita. Imaginem que, votado pelos colegas, eles tenham sido inocentados. Imaginem essa hipótese ocorrida provavelmente no Cazaquistão, no fim do século XIX.
Imagine que a sociedade inteira saiba da corrupção desses membros do Legislativo. E imaginem que isso, ao encontrar o apelo corporativo, tenha representado a retirada da prisão, em escândalo público absoluto. Imaginem uma questão que levasse ao procurador do Cazaquistão a dizer, por exemplo, que aquele estado, Cabul, talvez, um estado distante, é um estado sem lei. Isto em pleno Estado de Direito, em plena democracia. O que vem a reforçar, talvez, a teoria weberiana desse grupo autônomo que se encastelou no Estado, que não cai quando cai o ministro, não cai quando cai o presidente, porque eles estão sempre lá. Funcionam como uma espécie de herpes, sempre esperando a queda do sistema imunológico para atacar novamente. Eles são permanentes. Sobem regimes de exceção ou regimes democráticos, institui-se o império da lei ou derruba-se a lei, eles estão lá. E esse estamento burocrático é uma realidade que talvez nasça de um outro campo que eu vou desenvolver, que é a realidade da nossa pouca afeição permanente à democracia formal. Lembrando que desde 1930 até hoje, nós tivemos um presidente que no período da Constituição de 46, se viu eleito pelo voto direto, passou o poder para outro presidente, Jânio Quadros, recebendo o poder de Juscelino Kubitschek. Depois disso, tivemos novamente Fernando Henrique passando para Lula e Lula passando para Dilma. São 4 casos em quase 100 anos. Nossa democracia é muito fraca, ela é muito acidentada, ela é cheia de exceções. E essa é uma característica que eu vou voltar. Há uma análise cultural em 2 campos. Nosso grande historiador, Sérgio Buarque, ao tratar do seu livro Em 36 Raízes do Brasil, usou a expressão que as senhoras e os senhores conhecem perfeitamente. Seríamos um povo marcado pelo homem cordial. E como ele respondeu a Cassiano Ricardo, cordial não quer dizer cordato, não quer dizer simpático, não quer dizer afetivo, quer dizer passional. Passional significando que quando nós matamos, não matamos por motivos racionais, mas passionais. Vejam, suponha que no mesmo Cazaquistão, que eu já exemplifiquei hipoteticamente, fosse encontrado num apartamento uma quantidade extraordinária de malas. E até o momento não aparece em público ninguém que diga a origem do dinheiro, mas alguém que está preocupado em saber quem denunciou naquele país distante e terrível, lá perto do Mar Cáspio. Ora, eu estou preocupado em saber quem traiu o meu elo de confiança. Bastaria ter lido Etienne de la Boétie e o proprietário das malas saberia a resposta. Etienne de la Boétie, no século XVI, nos diz que o benefício do homem ético é ter amigos e o castigo do canalha é ter cúmplices. Os canalhas têm cúmplices e cúmplices fazem delação premiada. É uma característica do cúmplice denunciar alguém para retirar o já citado esfíncter da diagonal. Ora, imaginem que no mesmo Cazaquistão, assim recomenda meu advogado, que por metáforas e metonímias eu me aproxime do objeto, que no mesmo Cazaquistão tenha existido um locutor famoso de uma rede importante que tenha sido flagrado em caso berrante de racismo. Gravíssimo. Um dos temas da minha militância na vida, a luta contra o racismo. E todos os amigos e colegas tenham ido a jornal para dizer: ele é um homem bom e ele é um homem inteligente. Como se pessoas inteligentes não pudessem ser racistas. Apesar do racismo depor contra a inteligência de um ser humano, homens, bons pais de família, como demonstrou Hannah Arendt, podem se tornar carrascos, nazistas, podem ter a banalidade do mal. Mas em todo caso, como debateu uma colega ao meu lado durante uma mesa, prenderam o idealizador de Inhotim, mas ele fez tanto pelas artes. Ou seja, a bondade pessoal, a relação pessoal, continua sendo talvez o que disse Sérgio Buarque, a relação cordial, a relação afetiva. Ele é dos nossos. Ele funciona como a velha frase atribuída ao presidente Roosevelt sobre o Somoza: vamos derrubar esse filho FDP. E ele disse, o velho Roosevelt, mas ele é nosso FDP.
Ele serve aos nossos propósitos. Não dá para ser mais explícito em ambiente familiar. O caso cultural do homem cordial explicaria nossa indiferença à lei. A lei é para os inimigos, para os estranhos. A lei é para ser aplicada quando eu não tenho relações. É aquilo que eu ouço de alunos há 35 anos. Nós somos amigos, né, professor? O senhor não vai fazer isso comigo. Eu disse, é por ser seu amigo que eu vou lhe dar 0. É por me preocupar com você. Só quem se preocupa faz isso. Se eu não me preocupasse, eu te passaria sem nota. Mas é por ser preocupada que a mãe é chata com casacos e guarda-chuvas. É por não estarem nem aí que os colegas não se preocupam com casacos e guarda-chuvas. É por ser preocupada que a mãe diz, não beba ao dirigir. Como os colegas não estão nem aí, eles não se preocupam com isso. É a preocupação que me faz implantar a isonomia, outro princípio revolucionário que segue minha carreira de professor. A mesma regra para todos. Recebido sem... Mas professor, eu tenho dificuldade de aprendizado, então estude mais. Para isso, estude mais, eu posso lhe fornecer livros extras. É essa característica cordial que no seu famoso capítulo Homem Cordial, Sérgio Buarque coloca na voz de um visitante inglês. Que estranho que no Brasil, para fazer negócio, eu tenha que sorrir e tratar ao meu cliente como amigo, diz um inglês espantado com a nossa prática a esse respeito. Outra característica cultural está contida num grande brasilianista, Richard Morse, que escreveu 2 livros importantes sobre a cultura brasileira, O Espelho de Próspero e A Volta de Macunaíma. E Richard Morse, adepto dessa questão cultural, dizia que no Brasil a interpretação é a marca do brasileiro. Chamaríamos então de uma forma mais jurídica que o brasileiro é dado à hermenêutica. A regra sempre tem que ser submetida ao alvitre subjetivo. Somos o país da hermenêutica. Mas o senhor vai fazer prova, está chovendo. Não há uma cláusula pluviométrica na data da prova. Faremos prova caso a umidade esteja abaixo de 70%. Apenas há um dia. Mas eu tenho que pensar, professor, ontem feriado, vai ter prova? Sim, o feriado não aboliu a prova. Mas a todo instante eu retiro o meu eu e introduzo a hermenêutica. Morse chama a atenção que brasileiros e hispano-americanos são famosos pelo diminutivo. O que contém o diminutivo? A tentativa de negociação. Espere um pouquinho, foi só um pouquinho e assim por diante. Faz 35 anos que eu aplico provas e durante um largo período, como parte de uma comissão do MEC, apliquei em praticamente todo o Brasil provas de capacitação para professores universitários. Faz 35 anos que eu digo, o tempo está acabado. E faz 35 anos que meus irmãos brasileiros respondem, só mais um pouquinho. Se fosse um alemão, como meu avô, entregaria a prova, batendo a bota e entregaria. Fosse um francês, constituiria um comitê de discussão se o tempo era adequado ou não à prova e discutiria politicamente a questão. O brasileiro não entrega a prova, mas não desafia a autoridade. E no diminutivo pouquinho, o mesmo que ele usa para a faixa de segurança ou para o atraso, está contida a negociação. Significa, eu não vou lhe entregar a prova. Mas eu não posso dizer, venha pegar se você for homem, porque isso é um enfrentamento. Mas eu também não entrego, eu não escuto sua autoridade e eu a respeito. Voltamos à questão da hermenêutica, característica do brasileiro. Os brasileiros interpretam que eu possa ser racista só em uma frase, isso não é grave. Como se o crime pudesse ser só de um dia. Ou se o criminoso, não, mas foi só um estupro, não foi assim, não é sempre, foi só aquela vez. Como se o crime pudesse ser interpretado, dado o fato de que eu tenho atenuantes. E o principal atenuante é não me identificar com aquilo. Logo, eu também posso invocar para a nossa tradição hermenêutica, aquilo que é invocado por pessoas desde o século XX, particularmente, a noção de trabalho e a questão escravista. No 19, Joaquim Nabuco havia profetizado que a instituição do trabalho escravo nos marcaria para sempre. No 20, historiadores de centro conservador, como Gilberto Freire, ou à esquerda, como Jacobo Gorender, disseram que todos nós teríamos, em relação ao trabalho daqui até o futuro, a marca da escravidão. A não inclusão de todos os grupos na sociedade. A capacidade de que, sim, eu posso burlar a lei, porque eu tenho uma categoria especial,
o fim da ideia de isonomia e a instituição da categoria homens de bem, como aqueles que podem burlar, diferente dos homens que não são de bem, que não podem burlar, e aqueles aos quais deve se aplicar a lei, é uma característica muito importante. É provável que a nossa interpretação de corrupção esteja ligada a uma sociedade marcada pela escravidão, que mesmo tendo sido interrompida formal e juridicamente em 1888, ela foi praticada por 3 séculos e a história tem um peso muito grande. Então, tudo isso se junta ainda a uma tradição analítica que nasce na década de 50, especialmente na obra de Viana Moog, Bandeirantes e Pioneiros, que ao comemorar os 400 anos de São Paulo, Viana Moog lembra da nossa tradição católica. A tradição católica que é o erro é perdoado pela confissão, o erro é negociável. Enquanto que na tradição protestante, errou, dançou, errou, acabou. O perdão permanente, tipicamente ideia católica, a relação com o perdão e a subjetividade do perdão, e o fato de que o ethos protestante seria inclinado ao trabalho, era a explicação da geração da década de 50, ao comparar os bandeirantes paulistas com os pioneiros norte-americanos. Eu falei antes e vou reforçar. A falta de democracia é muito importante. Rousseau havia dito no século XVIII que a democracia era um sistema que possibilitava o autoaperfeiçoamento. O Estado democrático permitiria que os vícios privados se tornassem eventualmente virtudes públicas, ideia que Adam Smith consagrou na Riqueza das Nações, de que pequenos defeitos individuais levados a público poderiam se transformar em virtudes públicas. A nossa tradição é autoritária, disse o presidente Temer. A nossa tradição é autoritária. E ele tem razão nisso. Como professor de Direito Constitucional, ele tem razão. Nossa tradição é autoritária. Diz o meu colega Cortella que a frase "você sabe com quem está falando" só poderia ser empregada no estágio final de Alzheimer. Quando destituído da memória da minha identidade, eu pudesse chegar a qualquer um de vocês e, por caridade, perguntar: você sabe com quem você está falando? Que, infelizmente, eu esqueci. Mas você sabe com quem está falando é uma carteirada tradicional de uma sociedade desigual e avessa à ideia republicana, isonômica e democrática. Pelo contrário, crescem as vozes daqueles que acham que a solução está no arbítrio, na violência, na exceção, e em todos os recursos violentos que possam reinstituir o país no seu eixo. Num escritório de direito em São Paulo, dei um curso de 8 semanas sobre história da corrupção brasileira e foi uma surpresa eles constatarem que a corrupção era contínua, sistemática, existia no Império de Dom Pedro II, existia na República, existiu fortemente durante o governo militar. A grande diferença que conta, infelizmente, contra a democracia é a opacidade do Estado autoritário e a maior transparência do Estado de Direito. Sendo mais transparente, naturalmente o Estado de Direito transmite às pessoas a sensação que vivemos uma corrupção maior. Mudaram os valores porque o PIB brasileiro cresceu. Lembrem que Collor foi afastado por um Fiat Elba. Hoje isso não seduziria um office boy da Petrobras. Um Fiat Elba seria um insulto a um corrupto contemporâneo oferecer a ele um Fiat. Estamos falando agora de Lamborghinis para cima. Porém, é na democracia que a corrupção pode ser reinstituída como uma coisa a ser combatida. A transparência é fundamental e ocorre o mesmo com quase todas as outras questões. Quando passamos a discutir questões que antes não eram discutidas, vem alguém e diz: vocês estão querendo impor essa novidade. Isso diz respeito a todas as questões. Quando alguém me diz: mas hoje se rouba muito mais do que no período militar. Em valores absolutos, sim. Porém, se é esse o critério, devemos restaurar a ética tupi-guarani, quando não havia nenhum roubo de propriedade, nenhum estelionato, nenhum depoimento venal, nenhum juiz era vendido. A justiça funcionava perfeitamente naquele momento e não havia nenhum princípio jurídico violado. Devemos voltar ao período tupi-guarani. Este era o período da honestidade maior. Ou seja, há uma questão importante
que deve ser lembrado também que o nosso dinamismo econômico cresceu, especialmente na metade do século XX, e ele passou a atrair as melhores cabeças de homens e mulheres para a iniciativa privada. E o Estado não é mais o caminho tradicional para que você exerça uma função de, especialmente o executivo, uma função de brilho. A política não atrai mais os gênios da raça. A política não atrai mais as cabeças mais brilhantes, como já atraiu no passado. Elas vão para a iniciativa privada, elas vão para a criação, elas vão para o empreendedorismo individual e as pessoas ficam resistentes. Porque lá no Estado, além de ganhar pouco, não é o espaço da criatividade. E aí nós devemos lembrar que a questão para responder é por que alguém é capaz de gastar 2 ou 3 milhões de dólares em uma campanha, reivindicando um salário, às vezes, de 16 mil reais. Não fecha a conta. Então, resta a nós, pelo menos, a típica reação bovina. Aí existe algo estranho. Aí existe algo a detectar. Logo, voltamos à questão. Contraponto. As relações de corrupção que estão chegando à baila recentemente. O momento histórico de ter no Brasil, e insisto nisso há anos em palestras, pela primeira vez na história do Brasil, um milionário branco preso. Pela primeira vez na história desse, nunca antes nesse país, houve um milionário branco preso. O sistema prisional brasileiro foi pensado para pobres e para negros e não para brancos ricos. Quando nós temos pela primeira vez pessoas poderosas, e a ética deixou de ser um debate de um governo sobre a oposição do governo passado. Quando, por exemplo, o governo Dutra insinuava a corrupção na era Vargas. Quando os militares chamaram a inquérito Juscelino Kubitschek. Quando, por exemplo, Collor denunciou Sarney, era sempre quem é oposto ao meu governo não é ético. Quem está no meu governo é ético. Pela primeira vez, pessoas do governo em curso passam a ser julgadas. Pela primeira vez, poderosos fizeram do direito tributário, o astro do governo FHC, agora o direito penal como centro do foco nacional. Pela primeira vez na história do Brasil, a população debate a composição e as ideias do Supremo Tribunal Federal. Aquele que Rui Barbosa insistia, é o que tem direito a errar por último. O Supremo Tribunal tem direito a ser o último a emitir um erro. Esse é seu apanágio principal. Mas isso dizia Rui Barbosa na República Velha há muito tempo. Há muito tempo. Esse direito tributário que dá origem a um direito penal forte. Vamos imaginar por que a sociedade brasileira, diante de uma crise jurídica extraordinária, a peça mais violenta contra o Estado de Direito, já concebida pelo Estado republicano, que foi o AI-5, dia 13 de dezembro de 1968, por que a sociedade não debateu o AI-5 e não debateu o debate que ocorreu no Supremo sobre o AI-5? Porque nós não éramos um Estado de Direito. E ninguém sabia esse debate. Ninguém pensava nesse debate. Não havia nem liberdade de imprensa, nem autonomia dos elementos judiciais. Não havia, a partir do AI-5, sequer o simulacro de um Estado de Direito. Então, a minha crença sempre reforçada é que o Estado de Direito é aquele que traz à tona os erros e os desvios do Estado. E graças ao jogo de pesos e contrapesos, de imprensa, advogado, sistema judicial e outros elementos, pode apresentar o contraditório, origem fundamental de toda a justiça. É só nesse estado de denúncias diárias de corrupção que nós podemos ter uma mínima possibilidade de sair dessa corrupção endêmica e tornar a corrupção brasileira aquilo que ela é nos outros países, como na Coreia do Sul, onde a presidente foi presa, como no Japão, onde um ministro se suicidou, a corrupção como tópica, passageira, fora da regra, e que, quando ocorre, é alvo de grande interesse nacional. Ora, a corrupção existe em todos os países. Esquecemos que no escândalo de Watergate, que estava na linha de frente, era, óbvio, a espionagem contra o Partido Democrata, mas que a investigação demonstrou um presidente que usou o Air Force One, o avião exclusivo para uso da presidência, para deslocar sua filha para sua festa de aniversário na Califórnia.
Esquecemos que a corrupção existe em outros lugares, mas ela tem que ser tão excepcional que pese nesse caldo para a denúncia e depois a renúncia do presidente Richard Nixon. Esquecemos, então, que o Estado de Direito, apanágio principal de todos que trabalham pela justiça, advogados, juízes, procuradores, promotores, o Estado de Direito é a nossa obsessão permanente. Regras claras, existência de habeas corpus, divisão de poderes, liberdade de imprensa e os excessos previstos em lei constitucional, injúria, difamação, calúnia, para que os implicados possam responder publicamente por crime que conheçam, a quem possam nomear justo defensor em tempo hábil, com clareza de provas. A sociedade democrática não é uma sociedade de harmonização absoluta, pelo contrário, é a sociedade que institui a contradição como centro da sua vida. É a sociedade no qual a interpretação existe, mas essa interpretação não cabe mais apenas a um organismo, a uma instituição, a um grupo, mas ela cabe a muitos grupos que possam, assim, fazer essa solução tripla para todo o processo de corrupção. Que solução tripla seria essa? A primeira, tenho insistido obsessivamente, Estado de Direito, sempre. Manutenção das leis que garantam as liberdades. E lembrando aquilo que eu tenho que dizer para muitas pessoas, certamente aqui não seria necessário lembrar. Direitos humanos referem-se às pessoas que sejam humanos. Não vale para samambaias, não vale para as avencas, que vão ter direitos vegetais. Mas direitos humanos são para os humanos, e não para os humanos que se acham direitos apenas. Direitos humanos dizem respeito ao apenado, dizem respeito ao morador de rua, ao morador da Cracolândia, a mim, professor, e a todos os outros. Por sermos humanos, temos direitos humanos. No Estado de Direito, eu tenho condições de defender isso, para quando eu possa punir o infrator, que a punição seja justa, conhecida, com amplo direito de defesa e procedidos a todos os trâmites e esgotada a possibilidade que lá no direito romano antigo já se previa como o grande objetivo da justiça, que um inocente não seja punido em lugar de um culpado. Preferível um culpado livre do que um inocente preso. Esse indúbio pro réu também tem que invocar como a presunção da inocência, como se fosse algo novo. Invocando o habeas corpus em inglês, que junto com os gramados são as grandes invenções da Inglaterra. Colocar grama no chão e fazer habeas corpus, aquilo com que a Inglaterra entrou na história, na sua contribuição, que o direito inglês do habeas corpus, que o direito tradicional de preservação da liberdade individual se contrapõe ao poder e à majestade do Estado, e não como a um amparo a regalias, venalidades e outras questões. Além do Estado de Direito, e não contraditoriamente, a corrupção tem que ser combatida com aumento da coerção. Leis claras, duras, aplicáveis e mais rápidas. Essa capacidade de continuar apelando até a segunda vinda de Jesus, ela precisa ser revista na nossa sociedade. Porque se eu posso ficar apelando, crio o direito medieval, onde o Papa é a última instância. E aí, quando Henrique VIII nomeia o cardeal Wolsey, membro de uma comissão junto com o cardeal Campeggio, para decidir sobre o seu divórcio, e o cardeal Campeggio e o cardeal Wolsey dizem: o rei quer se divorciar, o rei quer casar com Ana Bolena, o rei quer se afastar de Catarina de Aragão, temos que apelar ao Papa Clemente VII. Nomeando um cardeal italiano de quase 80 anos e um cardeal inglês, nomeando uma comissão, como disse o cardeal Wolsey, é possível que até nós nos reunimos, o rei tenha morrido, ou Ana Bolena tenha morrido, ou Catarina tenha morrido, ou o Papa tenha morrido, ou eu tenha morrido. Qualquer uma dessas coisas resolveria a situação. Mas isso era o século XVI, terrível, período de absolutismo, período de quebra da ideia normativa extrapessoal, impessoal. Então, uma coerção ao lado de um consenso. Sempre fui defensor de coerção democrática ao lado de consenso. Democracia não é ausência de coerção, mas é tornar a coerção clara, pública, transparente e possível de apelo. E o consenso é dado pela escola, pela família e por campanhas públicas. E eu acho que ele já começou.
Eu acho que de muitas formas no Brasil, o que ocorre no campo jurídico está também dialogando com o campo pessoal. Com frequência eu trago isso à tona. Quando meus alunos querem uma exceção, eu penso, você concederia essa exceção a Cunha? Você concederia isso a quem você considera seu inimigo, entre aspas? Se você não concederia a ele, está quebrada a ideia de isonomia. Então, a ideia de que a exceção me privilegie tem que ser combatida pelo consenso cultural que existe em outros países. Os brasileiros jamais entenderam, porque os norte-americanos perguntam à entrada se você é um terrorista ou exerce atividades anti-americanas. E eu tenho que explicar, porque lá mentir é crime. E se eu já menti ao exercer uma atividade anti-americana, eu já tenho antecedentes. Já são 2 crimes. A ideia da mentira é uma ideia educada, desde muito cedo, para que as coisas aconteçam. E isso tem que mudar. Tem que mudar na maneira de educar crianças, que não pressupõe mais, graças ao Estatuto da Criança, a punição física. Mas hoje, trocar a senha de computador da casa é muito mais agressivo, muito mais invasivo do que um tapa antes. Nós temos que educar com a presença de causas e consequências, de regras e punições claras e proporcionais. Que as pessoas incorporem a ideia de que seus atos têm consequências. Através desse consenso crescente na escola, que vai atingir também família e sociedade, para que as pessoas interpretem que um erro é um erro e que nessa cadeia de erros nós chegamos até o topo, que é o erro do desvio público e da política, junto à coerção, consenso e Estado de Direito. Então, quando alguém me diz que vivemos um período de caos e por isso nós deveríamos quebrar o Estado de Direito, eu digo o contrário. A solução a esse período de tanta instabilidade política é reforçar o Estado de Direito. É reforçar os mecanismos do Estado de Direito para que as regras constitucionais sejam válidas. E quando elas se demonstrarem arcaicas ou inábeis, que elas possam ser mudadas, que é uma das nossas grandes tradições, mudar a Constituição e mudá-la em curso ou as passadas. Então, que isso se torne uma característica para o combate à corrupção. Recapitulando e conduzindo a uma conclusão. A corrupção brasileira já foi identificada com a nossa raiz lusitana. É problemático, mas há reflexões nesse campo. Já foi identificada com a nossa composição de origem demográfica, tradição indígena, negra e portuguesa. Já foi identificada como a nossa capacidade de interpretação hermenêutica das regras. Já foi interpretada como a nossa incapacidade de pensar de forma neutra e política, só pensando através do homem cordial, subjetivo, passional e pessoal. E, por fim, foi identificada como uma tradição escravista e de exclusão de uma parte da sociedade que não teria direito ao direito. Uma parte da sociedade que não princípio magno, a coerção que existe em todas as democracias e o consenso, que é um processo que, se fosse iniciado hoje, a minha geração não veria o resultado. Não se trata aqui de semear plantas rápidas, mas semear árvores centenárias. E isto será visível daqui a 2 ou 3 gerações. Quando alguém me diz que nada muda, eu tenho que redarguir lembrando que quando eu era jovem ninguém usava cinto de segurança. O cinto de segurança era comprado com plástico e revendido o carro com o mesmo plástico. Quando eu era criança, tomávamos banhos épicos. As águas eram infindas, como diria Caminha, e não havia problema ecológico. Nossos filhos e netos têm mais consciência ecológica do que nós. Vêm da escola com mais consciência ecológica. A nossa louça lavada com as cataratas do Iguaçu. Sempre agora adotamos o modelo europeu de fechar a torneira. Os europeus têm 2 pias, uma com água colocada ali na Revolução Francesa e pelo qual passa a louça, e outra colocada mais recentemente, no século XIX, por onde a louça é reigienizada. O custo da água
a ideia de cinto de segurança, músicas que dançávamos em carnavais de conteúdo racista como Teu Cabelo Não Nega Mulata, músicas de insinuação homofóbica como Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Que dançávamos na juventude destituídos de valores e de consciência, e que hoje são consideradas, com toda razão, politicamente incorretas. A nossa própria concepção sobre o que é o feminino, alvo de muitos debates e ações violentas, inclusive históricas, tudo isso está em transformação. Em 1921, 2 moças passaram de calças, na época chamadas slacks, em frente à universidade, na época Faculdade de São Francisco, em São Paulo, e foram apedrejadas por estudantes, porque elas estavam de calças e não de saia. Era uma interpretação um pouco dura do decoro jurídico. Elas foram atacadas. Na mesma época em que na Inglaterra uma mulher que completasse a faculdade não teria direito ao diploma universitário. Numa mesma época em que nós tínhamos tantas limitações à existência jurídica e de igualdade das mulheres. O código que permite o voto é de 32, a Constituição é de 34. E ainda assim, só é obrigatório para determinada categoria de mulheres e obrigatório para as outras. Todas essas ideias mudaram porque houve coerção e consenso. Não se admite mais a misoginia tão declarada e tão aberta como se admitia antigamente, ainda que o preconceito contra o feminino seja o mais arraigado, histórico e forte de todos os preconceitos. E quando ele se cruza com outros preconceitos, a mulher negra, pobre, ele se torna triplamente criminoso. Então, tudo isso nós temos diante de nós, mudanças enormes, frutos de coerção e de consenso. Por isso que é muito bom que tenha se criminalizado o racismo na Constituição de 88. E com essa criminalização, a Constituição de 88 tenha feito esse avanço jurídico que leva a uma reeducação, que passa pela inclusão de estudo de África nos livros didáticos, que passa por campanhas públicas, que passa por depoimentos e debates sociais. Isso, ao longo de muitos anos, vai provocar uma mudança. E essa mudança pode levar a uma sociedade que tenha abandonado a barbárie dessa coisa chamada racismo. Tudo isso que eu estou dizendo é para reforçar Estado de Direito, coerção e consenso, para criar um ser humano que às vezes amanhece robesiano, como diria o Dr. Furlan, um pouco homem-lobo do homem, às vezes amanhece bom selvagem, mas geralmente amanhece humano mesmo, e que precisa um pouco de estímulo para que ele aprenda pela luz da razão, pela intuição afetiva, mas discretamente, com um estatuto jurídico no fundo, que ele possa aprender a ser melhor. Quando isso vai terminar? Perguntou-me um aluno há pouco tempo em uma palestra. Esforço pela igualdade, esforço pelo Estado de Direito é banho. Tem que ser todos os dias. Porque a cadela do fascismo está sempre no cio, anuncia Bertolt Brecht. Existem forças querendo destruir o Estado de Direito sempre e permanentemente. E no ano de 2018, essas forças estarão em primeiro plano, debatendo publicamente. E aí encerro com o conselho que eu dou a todo o Brasil, que era da minha avó. Não toquem tambor para maluco dançar. O ano de 2018 terá malucos em grande quantidade. Tal como previu Nelson Rodrigues, os idiotas descobriram que não estão isolados, que eles são maioria. Quando o primeiro idiota encontrou outro idiota na rua do ouvidor, ele disse, eu achei que eu era o único, mas tem você também. E em breve foi se juntando mais e tivemos um grupo enorme de idiotas, eles descobriram que eles eram maioria. Se eles vão vencer ou não as eleições do ano que vem, vai depender da nossa serenidade. Conselho aos professores quando eu trabalho com eles. É muito importante que em uma sala de aula haja pelo menos um adulto. Seria bom que eu fosse o professor. É muito importante que em um tribunal haja uma pessoa equilibrada. Se for o juiz, é uma das coisas mais interessantes. Deixem que o meirinho se descabele. Mas deixem pelo menos o juiz ser um homem sábio. Sejam sábios, porque os idiotas estão votando e se candidatando. E é preciso não tocar tambor para eles dançarem. É preciso que nós façamos valer a voz da moderação,
do progresso. E como eu desejei em um artigo do Estadão, eu não quero um presidente da Fiesp, eu não quero um presidente dos quilombolas, eu não quero um presidente dos camelôs, eu não quero um presidente dos advogados ou dos professores, eu quero um presidente dos brasileiros, que tem quilombolas, tem camelôs e tem outros grupos sociais de identidade étnica e orientações sexuais. Por enquanto, já apareceram todos os que eu citei. Está faltando que a gente encontre, diante da opção do ano que vem, votar entre Lúcifer, Satanás, Cramulhão e Beelzebul, que pelo menos a gente tente votar, posição subjetiva minha, não precisa ser a das senhoras e dos senhores, eu sempre voto em demônio novo. Demônio que nunca exerceu o poder no inferno, por um motivo, distribuição de renda, que eu acho justiça, para não favorecer sempre os mesmos canais. Eu confio muito no Brasil, profundamente. Sou uma pessoa antiga, eu dei aula de moral e cívica, o SPB. Isso faz com que eu me emocione com o hino nacional. Isso faz com que eu tenha coisas muito antigas. E acho que o Brasil conseguiu sobreviver aos seus governantes. E nós temos enfrentado essa imensa crise política, profunda há muito tempo, mas particularmente forte desde 2013, e continuamos a crescer, apostando no ano que vem em crescimento econômico, diminuição do desemprego, inflação sob controle, juros em baixa, é sinal que 207 milhões de brasileiros têm sido mais fortes do que outros 513, 81 ou 27, números aleatórios que eu estou dando nesse momento. E para continuar sendo provocado pelo meu amigo Dr. Furlan, eu encerro essa breve exposição. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigado. Temos espaço para mais provocações, doutor Anderson. Como eu já havia comentado, o professor Leandro Carnal, ele é historiador, professor, escritor, pesquisador, mas, acima de tudo, professor Leandro, o senhor é uma pessoa que nos traz alento, que o senhor nos faz pensar, nos faz refletir e nos traz a esperança, e isso é fundamental, nós temos esperança que o país pode ser consertado e endireitado. Isso, para nós, é fundamental, para que nós continuamos nosso trabalho, a nossa lida diária. Como o professor Carnal perguntou, doutor Anderson, está aberta a palavra, o senhor tem mais algum comentário? Não. Professor Leandro, se o senhor nos permite, eu gostaria de abrir a palavra. O professor Carnal, muito gentil, abriu a palavra, autorizou perguntas da plateia. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Queria inicialmente cumprimentar o professor Leandro Carnal pela belíssima palestra, mas eu gostaria de indagar, provocar o nosso querido Leandro Carnal, se é possível nós sairmos desse sistema de corrupção endêmica do sistema político que nós temos hoje. Foi feita uma reforma política que, ao invés de melhorar, ela acabou piorando, empoderando aqueles que, como já bem dito, não nos representam. Deveriam nos representar, mas não nos representam. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse sistema político eleitoral que nós temos hoje e se ele é uma das grandes fontes da nossa corrupção endêmica no nosso país. Excelente questão, e eu queria dizer que exatamente são as fraquezas do nosso sistema representativo. Lembrando que foi aprovado o voto distrital misto para 2019. Em 1880, a elite escravocrata do Rio de Janeiro fez uma série de proposições ao Partido Conservador que pressupunham uma transição da escravatura para o trabalho livre, aqui conhecida pelo eufemismo questão servil, para não usar a palavra escravo, e propunha que os escravos fossem sendo libertos pelos próximos 50 anos, ou seja, nós teríamos escravos até 1930, para que o sistema não sofresse baques. Bem, o sistema político atual de um presidencialismo de coalizão com micropartidos que servem para o leilão dos nossos muitos ministérios
Esse é um sistema inapto para uma ética presidencial, para começar pelo executivo, para uma ética política e assim por diante. A ideia de que um voto distrital misto, voto distrital, a implantação do parlamentarismo, que era a luta do meu pai, que era político pelo PL, o Partido Libertador, do Raul Pila, e que achava no parlamentarismo uma solução, como vários colegas dele, como Paulo Brossard e outros, a ideia de que uma mudança no voto transforme essa concepção é uma ideia um pouco mágica, messiânica e sebastianista. Acho que nós temos que ter o arcabouço jurídico, que é fazer uma reforma jurídica, política. Nós tínhamos goteiras no telhado, foi chamada uma reforma jurídica e decidiu-se retirar o telhado. E as goteiras desapareceram. Não temos mais telhado. Conseguimos, com uma reforma, piorar o sistema que nós tínhamos. Mas, curiosamente, temos oposição. Curiosamente, temos elementos com vozes discordantes, mostrando que a democracia sobrevive, inclusive, a essas questões. Então, vejo com alegria a possibilidade de reforma política. Ela não foi feita e não será feita por esse perfil atual. Vejo sempre, na renovação, que oscila pelo menos de 1/3 do legislativo a cada eleição, uma chance inédita. Vejo jovens, conservadores ou não, indo para a política. E eu acho isso muito animador. Acho muito animador que nós tenhamos jovens conservadores ou de esquerda discutindo política. Eu acho isso muito bom. Caiu por terra o mito do brasileiro passivo. Nem em dia de jogo da seleção, o tema político saiu dos jornais. Saiu o brasileiro do carnaval e do futebol. Entra o brasileiro político, que tem opinião sobre tudo, e oferece essa opinião. É o início, é o primeiro passo. Estamos aprendendo a discutir. Falta aprender a ouvir, mas isso pode ser um segundo passo. Sabemos insultar e bloquear. Está faltando ouvir o contraditório. Eu vejo com muita animação, muita gente tem um privilégio. O privilégio de, aos 54 anos, percorrer este país diariamente. E ver por todo o país muita gente preocupada com ética. Há 30 anos, quando eu dava uma disciplina chamada deontologia, outro sinal de idade, eu dava uma disciplina chamada deontologia, eu era ouvido pelos meus alunos, que assim o eram obrigados, pelo menos em 3/4 do semestre, e era convidado por 3 ou 4 especialistas. Nós nos ouvíamos e depois batíamos palmas uns para os outros, aí os 3 sentavam, batiam palma para o outro, sentavam. Agora são associações, agora são tribunais, agora são tão fortes os convites que imaginem, ó senhoras e senhores, que eu já dei palestra sobre ética em Brasília. Veja o ponto que nós chegamos disso, né? Eu dei palestra em Brasília, e mais de uma. E tudo isso representa que nós temos hoje uma preocupação muito grande. O que eu diria então? Não havia há 30 anos chance matemática de melhora. Hoje nós estamos numa situação muito ruim, com chance matemática de melhora. O que é chance matemática? É algo acima do chute e abaixo da certeza. Nós temos capacidade de mudar algumas coisas e elas estão mudando. Elas estão mudando. Eu vejo pequenas mudanças. Foi sim em 1950, pegando a música do Lamartine Babo que eu citei, que adapta uma marchinha dos irmãos Valença de Recife, e cantava-se: teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata. Mulata, eu quero teu amor. E isto era público e simpático. Hoje, um âncora cai por uma frase racista. Eu acho um progresso. Eu acho um grande progresso. Podemos discutir toda a proporcionalidade da pena, mas eu acho muito bom este progresso. Acho bom que gente que tem assediado mulheres em Hollywood agora, pelo menos agora, sofra uma punição. Acho bom que nós estejamos superando o discurso que a vítima do estupro é a culpada. Acho bom que nós estejamos superando esse discurso lentamente, com passo de escargot, mas estamos superando. Eu sou otimista e acho que é porque eu sou contaminado pela função de dar aula. E eu tenho jovens, e eu não tenho direito de ser pessimista com jovens. Eu acho que há funções que tem que ser otimista. Professor,
obstetra. Obstetra tem que ser otimista, né? Eu acho que há funções como proctologista que têm direito a mais pessimismo. O proctologista tem uma visão do ser humano mais marcado pelo negativo, ou pela reflexão de que essa obra de arte que é o homem, talvez não seja, como diria o Hamlet, tão forte. Mas eu sou um obstetra, eu sou um professor, eu estou sendo submetido a jovens que nunca vieram à vida e agora têm direito a um país. E não fico dizendo no meu tempo, como eu corrigi uma vez a minha avó, que dizia que no tempo dela não havia violência. Eu disse, mas vó, você fugiu da Alemanha na Segunda Guerra, 55 milhões de mortos. E ela, não, estamos se respeitou a Auschwitz, Treblinka e outros. Não, eu não construo essa memória. Não construo essa memória de um passado dourado. Eu acho que os jovens têm esse direito. E vejo essa juventude com muita esperança. Jovens conservadores e jovens não conservadores dizendo o que pensam. Confio menos no governo. Confio na quase absoluta incapacidade dos governos recentes de se autorreformar. Nem os que querem, quanto mais os que não querem. Mas confio mais nas pessoas e nos jovens em particular. Acho que o futuro está melhor hoje, previsto que estava há alguns anos. E passada a crise econômica, eu acho que vai melhorar ainda mais a pressão sobre ética e política. Passa a palavra ao Dr. Marcelo Malucelli, que tem uma pergunta. Serei bastante breve. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o professor Karnal pelo exemplar cumprimento da tida ordem judicial recebida. E eu diria muito bem cumprida e sem jeitinhos. Sairemos hoje daqui todos com a leveza do peso de algumas verdades por nós ouvidas. Eu, até complementando a pergunta do Dr. Noronha feita e a brilhante resposta dada pelo professor, eu especificaria um tema a respeito do nosso senso democrático. Porque, professor, eu também sou da geração que em 1984 esteve nas ruas e nós acreditávamos que a aprovação da emenda Dante Oliveira seria a libertação nacional, que seria o momento em que nós alcançaríamos, como o senhor já mencionou aqui mesmo, um nirvana político e democrático. Nós não sabemos se isso aconteceria ou não, porque ela foi rejeitada. Mas eu hoje, pessoalmente, sou convencido que não. Mas como nós nos livramos, professor, seria a pergunta, ou será que nós nos livramos do mito de que democracia são eleições? Todos os dias, todos os anos, né, de 2 em 2 anos, nós temos a chamada Festa da Democracia, no início do mês de outubro, não? Em que se festeja as eleições como se fosse isso o resumo da democracia. E nós sabemos muito bem, nós temos tido a prova ao longo desses anos todos, do período que se iniciou em 1990, ou 1989, com a primeira eleição presidencial, mas eu até situaria em 1985, ou até 82, um pouco antes, quando se deram as primeiras eleições estaduais realmente livres no país. E perguntaria, então, já me encaminhando para o final. Professor, nós conseguimos, ou conseguiremos, ou estamos conseguindo nos livrar deste mito? Muito bem lembrado que eleições são quase que um termômetro da democracia. A democracia nunca teve muitos defensores no Brasil. Em 1964, debatiam-se em praça pública 2 propostas autoritárias, uma de esquerda e uma de direita. A UNE tinha como um dos seus lemas, dizia, de que adianta a democracia se a panela está vazia. A ideia de que a injustiça social invalidava a democracia fazia também que, entre elementos críticos à sociedade, houvesse aqueles que defendessem um Estado autoritário de modelo de direita, um Estado autoritário de modelo de esquerda. Nós temos uma outra questão importante,
que a prática democrática das eleições leva ao debate, e o debate é muito importante. Há pouco ouvi um repentista no Nordeste cantar, ele com muito mais graça do que eu vou narrar, a seguinte projeção, que um morto é levado ao inferno para verificar em loco as condições, e ao chegar ao inferno, vou fazer isso de forma prosa e sem graça, encontra uísque à vontade, encontra comida, bebidas, mulheres, e fica muito feliz, chega ao céu, encontra anjos tocando harpa, e Deus pergunta qual você opta, e ele opta pelo inferno. Ao chegar ao inferno, encontra tridente, gritos, dor, tortura, e questiona o demônio, mas o que era aquilo que eu vi? Aquilo era eleição, eu venci. E agora... Isso é dito de forma muito mais divertida por um repentista. A ideia de poder fazer a crítica, talvez os jovens não saibam isso, eu já era professor no final da ditadura, poder fazer a crítica, por mais absurda que ela possa parecer, é ótimo. Assim como eu vivi a ditadura e vivo com alegria todas as inconstâncias da democracia, e sou capaz de dar certa razão a Jorge Luiz Borges, conservador e genial político, escritor argentino, que acha que a democracia é uma superstição numérica, porque associa o número maior à verdade ou ao bem, é uma superstição numérica, que a democracia é, como pensa Churchill, o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros, é que só existem condições matemáticas da melhora, das eleições, da distribuição de renda, da justiça social, do combate à misoginia, do racismo, da demofobia, em um sistema democrático. Não há denúncias de corrupção na Coreia do Norte. Não há nenhuma denúncia de corrupção. A Coreia do Norte é considerada, junto com a Somália, são os dois países mais corruptos do mundo, mas não há nenhuma denúncia. Os dois têm em comum a ditadura. No governo que felizmente se encerra esse ano do ditador do Zimbábue, as denúncias de corrupção são sufocadas e condenadas à cadeia. Agora, se houver uma redemocratização, o que é possível, vocês vão ver um espolcar de denúncias. Porque a ditadura e a ruptura do Estado de Direito contaminam o tecido social. Ela contamina, e as pessoas esquecem que nós vivemos escândalos como as polonetas, Poupança Brastel, Coroa Brastel, Grupo Delfim, denúncia do irmão de Costa e Silva e dos trens da GE. As pessoas vão esquecendo, até porque as corrupções que vieram depois vão nos ocupando com frequência. Então, acredito que a melhoria das eleições, a melhoria da qualidade do debate, a melhoria da qualidade dos políticos, ela ocorre nesse exercício do jogo democrático, contraditório, e possível da voz contraditória. Se fosse matemática, eu diria, usar o cinto de segurança, não correr, não beber, andar dentro das regras, em carro revisado, aumenta a minha chance de chegar ao destino. Beber muito, evitar as regras, aumenta a minha chance de não chegar ao destino. Mas nenhuma das duas coisas garante. Não há Messias, o rei Dom Sebastião nunca voltará. Eu disse em uma assembleia de juízes no centro do país, algo que eu sei que pode provocar debate, mas isso é muito bom. É muito interessante que há 10 anos o juiz mais conhecido do Brasil fosse o juiz Lalau, e hoje seja o juiz Moro. Eu acho uma mudança estrutural na percepção do judiciário brasileiro, por mais que haja debate sobre o Moro e o Lalau. Eu espero que não haja debate sobre o Lalau, mas por mais que haja debate, quando eu dissesse em 2010, quem é o juiz mais conhecido do Brasil? Lalau, ao construir um famoso prédio perto da minha casa, da Justiça do Trabalho. Bom, e hoje, o juiz mais conhecido do Brasil é o juiz Moro. O debate é bom, mas não estamos mais discutindo o judiciário nas páginas policiais. Eu acho isso muito bom e um sinal de uma mudança muito grande no Brasil. Sei que essa fala gera polêmica, mas isso é bom também. Obrigado. Desculpa. Alguém teria mais alguma pergunta? Luiz, por favor, leve o microfone. Ah, tá. Professor, Excelência, professor Karnal, meu nome é Rômulo, gostaria de cumprimentar a todos na mesa.
atualmente exerço a presidência da Comissão de Direito Empresarial da OAB do Paraná. Nessa perspectiva, professor, eu gostaria que o senhor nos brindasse com a sua percepção de como anda o censo, esse censo que estamos construindo aí no tripé, na percepção das empresas, né? Porque estamos aqui, ética e corrupção. Todo o nosso ambiente que vivemos aí desde 2013, temos dois atores principais, sempre um público e um privado, né? E temos diversas empresas, inclusive multinacionais, que não, como o professor comentou, se fosse um alemão na prova, não cometeria. Se fosse na Alemanha, a empresa não faria aquela conduta. No Brasil, ela comete. E assim comete com ofensa a direito de consumidor, e assim transgride várias regras. Temos, certamente, uma evolução legislativa grande com relação a regras de compliance, integridade, mas eu gostaria que o professor, que caminha certamente neste ambiente também, nos colocasse o seu ponto de vista sobre a construção desse censo do lado empresarial. Será que isso tem acompanhado? Será que a iniciativa dessa mudança de paradigma se dará por parte de nós, tratando empresa, ou esperamos uma conduta, primeiro, de não oferta da oportunidade do poder público, né? Ou da recusa do poder privado no sentido da iniciativa privada, né? É o tal do poder do não? Será que isso está à frente do senso comum do empresário? Ou não, o cenário ainda está aí num momento muito turvo? Era o que eu gostaria de ouvir. Obrigado, doutor Rômulo. Eu tenho uma longa experiência em ética empresarial e quero lembrar, acho que tanto do ponto de vista a resposta podia ser sobre o censo com C e sobre o censo com S, fazer uma resposta dupla. Todas as empresas envolvidas na Lava Jato tinham um código de ética, um deles de minha autoria, o que é péssimo para o meu currículo, mas há dois comportamentos distintos. Um é a empresa comprar de um intelectual um código de ética em que o intelectual estuda a cultura corporativa e depois de uns meses produz um código adequado àquela estrutura corporativa, é lançado numa semana de compliance, no qual o presidente serve vinho branco mediano e uns canapês medianos, e se celebra a entrada da empresa na era da ética. É absolutamente fantasioso você supor que a ética possa ser implantada por um código e uma festa com um vinho branco. Ética é também banho, significa que uma empresa que implantou um código de ética, na semana seguinte deve fazer um novo evento, mandar pela intranet os princípios da empresa, e daqui a 6 meses premiar quem cumpre o código, e daqui a 1 ano demitir, que seja claro que seja por esse motivo, quem infringiu o código de ética da empresa. Mas só será convincente quando ela abrir mão de um fornecedor que oferece o produto mais barato, mas infringe ou a sustentabilidade ecológica, ou a humana, ou a jurídica, ou a ética. Quando o funcionário entender que uma das 4 sustentabilidades foram feridas e a empresa preferiu ganhar menos a infringir seu código, então ele entende que é para valer. Os princípios de ética e de não ética são ambos contagiosos. Uma direção ética contagia o grupo abaixo. E uma direção não ética também contagia o grupo abaixo. Todos os funcionários sabem o que é permitido e o que não é permitido fazer em uma empresa. Então, surgiu no nosso vocabulário jurídico uma novidade, que não apareceu no escândalo dos armarinhos no Segundo Império, não apareceu no escândalo do Porto de Torres no governo Deodoro, não apareceu até agora. Surgiu o corruptor ativo. Surgiu aquele que dá o dinheiro para o político. O nosso esporte era discutir o político, o passivo, uma injustiça, porque faltava a outra parte. Assim como a literatura só discutia a adúltera, Ana Karenina, Capitu, Madame Bovary, e nunca discutiu o traidor, o primo Basílio, ou nunca discutiu Leão e Rodolfo, os amantes de Madame Bovary, nós discutimos só a mulher, nós discutimos só a política. Então, acho que é uma percepção. Exemplo, o número de vezes que eu e meus colegas somos chamados a empresas. O fato que as empresas perceberam que ética não é mais uma disciplina universitária,
mas está na planilha Excel. Por quê? Ela agrega valor à empresa. A empresa que é flagrada com fornecedores, vamos usar um outro exemplo do Cazaquistão. Uma empresa de venda de roupas que é flagrada com fornecedores com trabalho análogo à escravidão, na época que era crime, há um tempo atrás. Os jovens não sabem disso, mas era crime até há pouco. E essa empresa é flagrada mais de uma vez com fornecedores com mão de obra irregular de ascendência boliviana ou haitiana, a empresa perde valor na bolsa. Então, o que se entende? Que na planilha Excel da empresa, ética tem que constar. Não porque a empresa queira o progresso da humanidade, mas porque ela quer lucro, e hoje ética dá lucro. Há uma empresa aqui do Paraná, que eu assessorei numa época, que conseguiu associar ao seu nome a ideia da ética, da responsabilidade ecológica. E o seu produto vende mais, porque está agregado o valor ecológico. Então, uma empresa que combata a discriminação, como um Banco de São Paulo que me contratou para atuar em 4 frentes: diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade étnica e diversidade de mobilidade, e que em cada data, 20 de novembro, 28 de junho, 8 de março, se fizesse uma frente de atuação, essa empresa ganha valor e se descobre que o funcionário fica mais tempo na empresa que respeita a diversidade. O que está acontecendo que é uma revolução? As empresas são práticas, elas são instituições teóricas. As empresas trabalham com dados reais. E a sustentabilidade financeira, aquela que sempre foi central, está sendo ladeada, está sendo amparada pela sustentabilidade da ética, baseada nas grandes sustentabilidades já citadas. Ou seja, eu acho que a revolução é dada hoje pelo mercado. No momento que uma loja é flagrada, utilizando pela segunda vez trabalho análogo à escravidão, ela pede, entre outros clientes, a mim, que nunca mais piso, principalmente porque ela não se retrata. Ela não vem a público dizer, foi um equívoco, demitimos, refizemos. Não, ela não se pronuncia, ela não vai contar com meu dinheiro, nunca mais. E as empresas estão percebendo isso. No momento que o consumidor em São Paulo, que eu conheço mais, opta por pagar até 60% mais caro por um produto orgânico, é porque acima do bolso está surgindo uma preocupação de médio e longo prazo. E a ética é sempre uma preocupação de médio e longo prazo, em detrimento do prazer imediato e hedonista da não ética. Então entramos ou numa ética pragmática, ou kantiana, ou mesmo anicômaco, que o exercício dos valores é um exercício que não é feito para o bom e para o belo, mas para a possibilidade da convivência social. E isto é importante. Meus jovens alunos têm menos preconceito contra portadores de quaisquer especificidades físicas do que a minha geração teve. São mais atentos a Down, são mais atentos ao autismo, são mais atentos a características que a minha geração debochava. Nossos professores gritavam diante de uma resposta errada. Parecem uns mongoloides, vão para pai. Gritavam isso. E não era uma coisa terrível. Houve uma mudança, eu acho ela muito boa. Mas a humanidade é, como diz Machado na Igreja do Diabo, no seu famoso conto, tentada a dar respostas contrárias às regras. Sempre haverá o ladrão, o criminoso, o violento, o racista. Todo o esforço é para que ele seja um indivíduo excepcional, atípico, e não endêmico e estrutural. Nunca habitaremos o paraíso. Fomos expulsos dele e não há chance de recurso. Não há chance de recurso. Nós fomos expulsos. Na situação jurídica mais tranquila do planeta, duas pessoas criadas, próximas ao Criador, com apenas uma regra. O Código de Compliance tinha uma regra, uma árvore, pode fazer tudo. Todo o resto, Casual Friday, peladão, o tempo todo, todos os dias. Uma regra, foram lá e infringiram. Demitidos por justa causa, né? Condenados ao mundo, tem 2 filhos, um mata o outro. Primeira família do mundo, a mais perfeita. 25% de assassinos, 50% de infratores e um cadáver. Essa é a primeira família do mundo. Essa nos fundou. Essa nos fundou. Ética não é, como eu escrevi em um artigo, a ciência dos anjos, senão ela seria desnecessária. Ética é a ciência de homens falíveis, ética é de homens perfectíveis e não perfeitos. Ética é a ciência de ensinar a um homem que busca a ética a se arrepender do ato errado.
Como eu já disse publicamente, quando fui multado ano passado, pela primeira vez em muitos anos, olho, a multa é válida, está lá a foto do carro, eu andei na faixa de ônibus às 3 da tarde, achando que já podia, era só às 4. Errei, é justa a multa, pago o valor, assumo os pontos, releio o Código de Trânsito sobre os horários, examino a legislação de São Paulo sobre os horários, reconheço o meu erro. É não me alegrar no meu erro que me torna ético, não é eu ser perfeito. O que é a pessoa não ética? Recebe a multa, passa para a tia-avó, que está numa cadeira de rodas, porque pode incorporar esses pontos, alega um recurso fraudulento. Isso é a pessoa não ética. Não é o não cometer um mal, é achar que esse mal é errado. E quando eu o cometo, eu me arrependo. Toda vez que eu sou grosseiro com alguém, todas as vezes que eu erro, eu tento voltar atrás. O ético é o homem que tem consciência que os seus problemas têm que ser resolvidos por ele. O não ético é aquele que quer passar adiante esses problemas. Então, as empresas perceberam que crescimento anômalo, gigantesco, com departamentos de operações especiais, conduzem ao conhecimento da capital do Paraná, onde estamos. E que se essas pessoas tivessem crescido a taxa de 4% a 6% ao ano, ao longo de 30 anos, continuariam sendo milionários, não teriam seu nome jogado na lama, teriam perdido sua liberdade. Isso é uma revolução. É uma grande revolução na questão empresarial. Muitos empresários estão atentos à questão ética. Muitas escolas estão atentas à questão ética. Muitos tribunais estão atentos à questão ética. Isso, para mim, é uma revolução. Vai dar certo? Você é um pouquinho pessimista. A Itália fez mais do que nós. A Itália perseguiu mais gente. A Itália matou pessoas em nome da ética ou da reação à crise, fez uma operação muito maior do que a nossa. E, ao final, elegeram Berlusconi. Seria terminar todo o processo que nós estamos fazendo, tirando da cadeia Cunha, elegendo, tendo como vista ser o Al Capone ou alguém que se dispusesse. E isso seria o resultado. Então, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós vamos continuar sempre. Então, não se trata, de novo, ética e banho. E usando a metáfora lógica. Lavou o carro na Lava Jato, perfeito, estava sujo. Semana que vem, Lava Jato 2. Depois, enceramento, cristalização da pintura. Depois, troca de carro, mais lavagem. O preço é permanente e aprimorando todas as operações. Essa é a questão básica. Entender que a cada dia é uma nova luta contra este fenômeno extraordinário chamado espécie humana, que realmente tende a melhorar ao longo dos milhões de anos, mas não imediatamente. Nós temos mais uma pergunta. Bom dia, professor Karnal, parabéns pela palestra, também aos debatedores, organizadores do evento. Eu sou Cleverson Tosati, do Ministério Público do Paraná, estou há 20 anos aí na profissão, e queria a visão do palestrante sobre essa forma de que a Constituição brasileira ela prevê de nomeação, assim podemos dizer, do alto escalão do Poder Judiciário, que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 1/3 do STJ, e considerando que toda essa verticalização da norma de Brasília para baixo, e até mesmo ao longo da minha trajetória dentro do Ministério Público, a gente viu fenômenos jurídicos como súmula vinculante, que ela é boa para aprimorar decisões, mas também, por vezes, ela acaba engessando, muitas vezes, o pensamento do magistrado na base. E a própria estrutura política ela é feita de uma forma nesse sistema de freios e contrapesos que são colocados, né, a partir do momento em que o chefe do executivo ele nomeia
os 11 ministros do Supremo, 1/3 do STJ, e essa sistemática toda ela acaba, de uma forma, confundindo a população, a opinião pública, e muitas vezes a opinião pública chega à conclusão que o Poder Judiciário, através da cúpula, né, ela fica refém do Executivo e, por vezes, até do Legislativo. E qual a reflexão que se faz, ou qual a projeção que o palestrante faz do papel do Judiciário, sobretudo nesses órgãos de cúpula, STF, STJ, como transformadores de um movimento mais forte, contrários à corrupção e ao fortalecimento da ética? Essa é a minha indagação. Questão importante, obrigado pela pergunta. Eu desconheço se existe em algum país eleição direta e popular para as Supremas Cortes. Eu acho que não existe em país nenhum. Através de vários métodos, os países indicam, quase sempre com adaptações desse sistema americano e brasileiro, de haver uma indicação do Executivo e essa indicação passar pelo crivo do Legislativo. Na Atenas democrática, todas as funções, inclusive a de juiz, eram mediante sorteio dos cidadãos. Ou seja, homens maiores de 18 anos, nascidos de pai e mãe ateniense na época de Péricles, 10% da população. Inclusive funções técnicas como a de juízes. E isso levou, na interpretação adversa à democracia feita por Platão e Aristóteles, ao crime contra Sócrates, em que juízes eleitos livremente pela eclésia, pela assembleia, condenaram à morte o homem mais sábio da Grécia. Há uma coisa técnica a considerar. O executivo é eleito pelo voto popular e direto, o legislativo é eleito pelo voto popular e direto, o judiciário não, e todos os três são marcados por denúncias de corrupção. Logo, eleição ou não eleição não parece ter um efeito direto sobre isso. O poder presidencial no Brasil é hipertrofiado. Não é apenas a nomeação de juízes, como acontece nos Estados Unidos, é a nomeação de dezenas de milhares de cargos, que deveriam estar em mãos mais técnicas do que em mãos políticas. Esse foi uma das desgraças da Petrobras. Indicações políticas para cargos técnicos, interesses políticos para cargos isoladamente técnicos. É claro que os auxiliares políticos da presidência devem ser políticos, mas os cargos deveriam ser mais ou menos técnicos. Resultado, nós precisamos diminuir a hipertrofia do executivo brasileiro. Ela é exagerada, é enorme. Nós precisamos sempre punir a corrupção, seja ela em qual organismo que for. Nós precisamos tornar a caixa preta de todos os poderes aberta, porque, como diz um presidente da Suprema Corte, citado numa palestra em conjunto que eu dei com um juiz do Supremo em Brasília, o sol e a luz do sol é o maior desinfetante da política. Ou seja, citando, nesse caso, o ministro Aires Brito, que citou um ministro da Suprema Corte norte-americana, de que é a luz, a transparência, que faz com que esse bolor desapareça. É preciso submeter tudo, inclusive a um escrutínio que hoje eu daqui dessa mesa posso acessar os gastos do Palácio do Planalto, porque isso, pela lei de transparência, tem que ser publicado. Lembrem que por décadas isso não existia. Então é preciso essa transparência. A opinião pública, com todos os seus problemas, nesse momento com uma ideia de linchamento, que eu entendo, mas que ela é problemática. A ideia de que justiça é prender todo mundo, torturar e matar, não, quando na verdade justiça por vezes é livrar alguém, justiça por vezes é inocentar alguém, mas a opinião pública está irritada, então ela quer que todos sejam fuzilados. A opinião pública adora fuzilamentos. E a opinião pública, quando consultada, nem sempre ela é a mais sábia. Lembrem que num dos primeiros plebiscitos da história, o povo teve que fazer uma decisão política grave, teve que eleger se queria prender Jesus ou Barrabás. De um lado temos o Filho de Deus perfeito, do outro lado temos um criminoso de rua. Votaram no criminoso. Quer dizer, isso atenta contra a democracia. O povo gritou Barrabás. Barrabás. Nem sempre o voto é o melhor, mas inclusive
nesses equívocos que levam os paulistas, ora a debochar e os cariocas a votarem no rinoceronte cacareco, no macaco tião ou no tiririca, quer dizer que são também maneiras de se estimular o debate, porque a solução seria, debatida por Thomas Jefferson e a questão federalista, se nós devíamos delegar esse poder a alguém, uma comissão de notáveis que escolhesse. Como a Constituição de 1891 teve um projeto pregresso feito por Rui Barbosa, e as outras constituições do Brasil, da República, 34, 37, 46, 67, 69 e 88, ou tiveram ou não tiveram, mas todas esbarrando na mesma questão. Como adequar, seja em período ditatorial, 37, ou democrático, 46, a questão do comportamento das urnas, das eleições, da participação popular. Não há uma boa solução, mas eu sei quais são as ruins. É fechar a caixa preta do judiciário, do legislativo, ou do executivo. Já sabemos o que não dá certo. Sabemos o que não funciona. Estamos ainda procurando o que funciona. Eu sei qual o candidato que eu não quero para o ano que vem. Eu ainda não sei. Tenho vergonha de dizer isso, porque eu dou aula de ciência política, eu ainda não sei qual o candidato que eu quero, mas eu sei os que eu não quero de jeito nenhum. Meu colega conservador Pondé manda pegar a lista telefônica e fazer um sorteio, que isso seria mais objetivo, direto e claro, do que você fazer eleição. Talvez sim, né? Mas eu já disse a ele que há um risco disso fazer recair sobre um filósofo o governo. Aí o desastre é insuportável. Desde a época de Platão, quando ele tentou fazer isso e foi um desastre em Siracusa, nós temos que lembrar que os intelectuais têm uma função que não é o exercício do poder executivo. Então, a todo instante, eu acho que o sistema, como você bem apontou, tem falhas graves. Mas, nesse momento, graças à luz democrática do Estado de Direito, estamos discutindo essas falhas. E, como lembrou um cronista, o fato dos brasileiros talvez não saberem os 11 jogadores da seleção, mas saberem os 11 ministros, é um sinal muito curioso. Quando, na história deste país, se discutiu em rede social ministro? Quando, na história desse país, se discutiu ideias? Qual é garantista ou não? Quando se discutiu isso no passado? Eu preciso de meia hora para explicar o que é um garantismo. Então, quando no passado se discutiu uma questão dessas? Nunca. E hoje isso está sendo discutido. Acho excelente como um passo. Bom? E acho que, naturalmente, é um aprendizado. Inclusive, um aprendizado para o eleitorado e um aprendizado para os juízes. Quando, no passado, alguém registrou uma excelência insultando outra, dizendo, essa excelência só tem ódio. Quando, no passado, isso chegava aos jornais? O rei está nu. Isso é uma novidade. Isso que vai fazer surgir dessa nudez real, eu ainda não sei. Mas eu sei o que surgia quando o rei não podia ser atacado. Quando o rei era uma cláusula pétrea do respeito. Isso, graças ao nosso desenvolvimento, não acontece mais. Qual será o futuro? Isso não pode ser perguntado a um historiador. Tem que ser perguntado a Mãe de Ná, a Búzios, a Cartas. O historiador nada sabe sobre o futuro. Com alguma sorte, ele tem algumas intuições sobre o passado. O passado demonstra que ditadura encobre crime e faz com que as pessoas possam matar. Ditadura faz com que dois criminosos entrem num Puma, levem uma bomba para jogar num show. A bomba exploda por incompetência dos criminosos no colo deles. Seja feito um inquérito judicial e se conclua que um terrorista de esquerda abriu o vidro do Puma, jogou a bomba, fechou e detonou a bomba. Esse tipo de violação da racionalidade é típico de períodos de ditadura. Ou seja, que você atente até contra a crença das pessoas. Ele não acontece na democracia? Claro que acontece. Não? Claro que acontece. A democracia pode ser investigada. Essa é a única diferença. De vez em quando, na democracia, algum criminoso vai preso. E na ditadura só vai preso o criminoso que não é do grupo do ditador. Porque se for do grupo do ditador, todo crime será perdoado. Essa é a diferença. A democracia não é boa.
ela é apenas melhor que todas as outras formas, inclusive quando elege o Tiririca. Tem que aguentar e tem que aceitar isso. Ele vai sair agora da política, está cansado, ele acha que não dá mais, né? Nem os palhaços estão aguentando a Câmara de Deputados. Tá fogo, né? Obrigado. Patrícia. Já estamos nos encaminhando para o final, então gostaria de fazer só duas mini considerações e uma mini questão. As duas mini considerações, e já ousando discordar do meu amigo professor, historiador, de que houve bons filósofos que foram governantes, né? Marco Aurélio por todos. E há hoje em dia professores que são bons presidentes, como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, que é um farol que tem os portugueses para seguir, dada a sua honestidade intelectual e pessoal. E quem sabe, professor, já foi convidado tantas vezes para ser senador, não possa nos brindar um dia Isso. com o seu conhecimento e é meu amigo, né? Sendo um exemplo para o país. E a pergunta é uma pergunta muito simples. Nós temos uma discussão pessoal antiga sobre livre-arbítrio, não vou entrar nela, mas só tocá-la. Vejam, nós podemos praticar ética, nós podemos praticar virtude, nós podemos esperar que as pessoas mudem com os costumes, como disse bem o professor, aprendemos a usar o cinto de segurança. O cinto de segurança é um exemplo muito bom. A coerção. Assim que ele foi implantado, o efeito foi o contrário. Começaram a morrer mais pessoas, principalmente pedestres, porque quem usava o cinto de segurança se sentia seguro para correr mais. Com o tempo, se aplicou multa para quem não estivesse usando e, finalmente, a multa só chegou até 80%, mas quando passou dos 90%, foi quando o governo criou um NUD, que é, inclusive, a teoria que deu o prêmio Nobel Richard Thaler, recentemente, de economia, que foi instalar aquela campainha miserável no carro, que ele não para de tocar enquanto a pessoa não colocar o cinto de segurança. Pois bem, a coerção pode corrigir as pessoas. Mas o que fazer no nosso país quando as pessoas que estão lá vocacionadas a praticar improbidades sequestraram a estrutura do Estado? Como é possível romper esse vínculo se o Estado está sequestrado por pessoas vocacionadas a praticar ilícitos? E por que elas são vocacionadas? Eu partilho daquele entendimento de que há um certo componente genético e que, se não houver fiscalização e punição, seja por esse motivo ou por algum outro, como o exercício do poder, isso pode levar a pessoa a continuar praticando esses atos, porque não tem nenhum tipo de reprimenda. Agora, como a sociedade pode sair disso? Há alguma solução? Se eles estão fazendo as leis, se eles estão dominando a estrutura policial, podem cortar a verba da polícia para fazer as operações, podem trocar chefes, podem fazer leis. A sociedade manda uma lei para o Congresso com não sei quantas milhões de assinaturas para criar 10 medidas contra a corrupção, criando muitas obviedades, como, por exemplo, o crime de enriquecimento ilícito. Se a pessoa não pode provar de onde vem o patrimônio, ela cometeu um crime. Isso parece muito simples, né, para todo mundo. E essa lei, com 19 propostas, se torna uma outra lei, ou um outro projeto de lei, criando o crime de abuso de autoridade para juízes e para o Ministério Público. É possível romper esse ciclo? Há como quebrar essa corrente que nos prende aos corruptos que dominam o país? Bom, são boas questões, doutor Furlan. Vamos começar pelos exemplos dados. Se é verdade que Marco Aurélio foi um grande filósofo que morreu em 180, é verdade também que perseguiu os cristãos, produziu mártires como a do dia de hoje, Santa Cecília, martirizada a mando de Marco Aurélio, no dia 22 de novembro, padroeira da música. E é verdade que, além de tudo, Marco Aurélio promoveu guerra contra os germanos, meus ancestrais. E é verdade também que Marco Aurélio foi sucedido pelo seu filho, um dos piores governadores da história de Roma, que era Cômodo. Então, dizer que ele é um bom governante é fruto da sua filosofia estoica e não do seu governo. Como os cristãos gostam do estoicismo, os cristãos consideraram Marco Aurélio um bom imperador, apesar de tudo o que fez. Se é verdade que o presidente de Portugal é uma referência, também era professor Antônio de Salazar. Também era um professor de economia.
E é verdade que o presidente de Portugal faz o mesmo que a Rainha Elizabeth, corta fita, sorri, acena para o público e come pastéis de nata, que é o que faz o presidente de uma república parlamentarista. É o primeiro-ministro que não é um professor, é o primeiro-ministro que exerce, né? O presidente da república funciona como pai separado com direito à visita no sábado, né? Ele é puro afeto, doces e simpatia. Eu também sei ser simpático por 2 horas, eu consigo, é quase o meu limite para isso. Então, de fato, há outros intelectuais que no passado tentaram o cargo, Vargas Llosa ou Fernando Henrique, se vocês preferirem, ou senadores que se tornaram presidentes, como o professor Napolitano e outros na história recente da Itália. Tudo isso, de fato, a questão não está na intelectualidade ou na não intelectualidade. Os brasileiros foram roubados historicamente por bacharéis, muitos deles poliglotas. O curso superior, desde a época que era juiz de desvalidos na colônia, Tomás Antônio Gonzaga, português, e seu colega e advogado, Cláudio Manuel da Costa, ambos tirando heranças de órfãos, enriquecendo, depois virando heróis da Inconfidência, ambos com suas ações, não é o conhecimento que garante a probidade administrativa. Há ladrões poliglotas e há ladrões monoglotas. Há ladrões autores de livros e há autores ladrões ágrafos. Isso é uma característica. Se há uma prova da democracia no mundo, é a distribuição equitativa e democrática da falta de caráter. Ela é distribuída por todas as categorias sociais, por todas as identidades étnicas e assim por diante. Eu posso brincar, como eu brinquei em São Paulo, ao sair de um supermercado, uma brincadeira talvez de gosto duvidoso que eu me arrependi. A caixa me deu R$2 a mais, eu devolvi a ela. E ela disse, o senhor é muito honesto. Eu disse, minha filha, eu sou da elite branca brasileira, a gente nunca rouba pouco. A gente nunca mete a mão no pequeno. A gente é sempre honesto, cavaleiro, dá o lugar. Quando a gente rouba é a Petrobras, não é assim um troquinho de supermercado. Era uma brincadeira de gosto duvidoso, ela não entendeu, pegou o troco rápido e ficou irritado com um cliente perturbado. Mas essa característica, devemos lembrar que sim, existe carga genética, sim, existe condicionamento, Pavlov o demonstrou largamente, porém, talvez aquilo que a Monja Cohen me disse num debate, 5% de autonomia do humano diante do genético, 5% é bastante, as abelhas não têm isso. Nenhuma abelha amanhece republicana, vamos derrubar essa rainha que está lá na folga. Nenhum leão pode se tornar vegano. Chega de sofrimento com as zebras, não é só queijo tofu agora. Não, o leão não tem essa escolha. A abelha não tem essa escolha e eu tenho essas escolhas. Tudo isso mostra que talvez esse 5% de autonomia do humano constitui de decisão que muda muita coisa. Então, o Estado foi abduzido, mas vamos evitar a generalização que pode ser conservadora. Eu tenho acompanhado, inclusive pelo Brasil, boas experiências políticas. Só para citar um exemplo, sem dizer o nome, um município da Grande São Paulo, administrado um segundo mandato por um prefeito, que encerrou sua segunda administração com mais de 80% de aprovação e obras estruturais de mudança na educação da cidade. Há outros exemplos, não tantos quanto a gente gostaria, mas nós temos que lembrar que será manchete amanhã se alguém cometer um crime em Curitiba. Mas não será manchete que juízes, advogados, promotores e membros do Ministério Público passaram amanhã debatendo ética nesse local, porque o bem não gera manchete, o bem não gera atenção. Então nós temos a seguinte ideia, que um latrocínio ocupe a primeira página do jornal. Agora há pouco, num supermercado de São Paulo, Santa Maria, eu ouvi uma ótima para os senhores. Eu procurava um queijo para fazer uma sobremesa, mascarpone, e o atendente me disse, está no setor de latrocínios. E eu achei tão... Eu nunca tinha ouvido. E por que essa ideia me veio à cabeça? Eu fui até os latrocínios, que era o setor refrigerado. Por que essa ideia me veio à cabeça? Não para debochar de uma pessoa, todos nós cometemos erros, eu principalmente, é porque ele ouve mais latrocínios que laticínios. Então, assim como cada povo sabe uma palavra difícil, os gaúchos sabem abigeato, roubo de gato,
os baianos sabem soteropolitano, gentílico de Salvador, os maranhenses ludovicense, gentílico de São Luís. Aquele senhor que me atendeu sabia mais latrocínio que laticínio. Está mais presente no noticiário dele o latrocínio que o laticínio. Isso é um defeito estrutural da nossa concepção, de achar que o erro é mais forte do que o acerto. Para cada casal que mata um filho, existem milhões de pais amorosos que dão a vida pelo filho, mas o que dá manchete é o laticínio. É aquele que vai dar sempre manchete. Então, acho que sim, temos um sistema corrupto e o Estado foi sequestrado, mas já tem o bilhete de resgate, que se chama eleição. O bilhete de resgate já foi dado. Se vocês quiserem recuperar o Estado, não me elejam. Isso está sendo dito. É um resgate relativamente, agora com sistema biométrico, ou seja, um resgate relativamente barato. Basta não reeleger. O que é complicado debater é por que as pessoas não pagam esse resgate. Isso é mais complicado debater. Na ditadura não tem escolha, né? Mas na democracia o bilhete de resgate é público. Não me reeleja, mas se você me reeleger, é que você concorda com o sequestro ou com a abdução, já que essas pessoas parecem vir de outro planeta, não? Obrigado.